Conversando um pouco com a Juliana Inhas, que está comigo aqui hoje, né, no estúdio, que é professora de economia, inclusive do INSPER. Juliana Inhas, seja muito bem-vinda. Que bom te receber aqui no estúdio. A gente sempre conversa, né, um pouco na transmissão online aqui para poder conseguir trazer muitos dobramentos, principalmente em relação à inflação. E hoje para falar aqui do PIB da atividade econômica, seja bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais nada, bom dia, querida. Bom dia, querida, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês agora pessoalmente. Não sei se você já conseguiu olhar, né, ali, os dados, eu até deixei aqui essa tabelinha para poder a gente ir acompanhando em relação, né, do que a gente teve nesse momento, mas me chama bastante atenção. O mercado tinha algumas projeções, desde de déficit da atividade para esse trimestre, até mesmo uma leve alta de 0,4%. Ficamos em 0,1%. A leitura geral que a gente pode fazer é melhor ou é pior realmente do que o esperado, Juliana, para esse momento da economia? Olha, a gente está, na verdade, pelo que o mercado esperava, no básico, né? O mercado estava apostando realmente na mediana das projeções, alguma coisa perto de 0,2. A gente vem um pouquinho abaixo disso. Acho que tem algumas leituras que a gente precisa fazer desse cenário. Primeiro, perceber que a gente tinha uma amplitude significativa nas projeções. A gente tinha desde analistas muito experientes achando que a gente teria uma retração, até analistas achando que a gente cresceria um pouco mais, né? Então, acho que a gente tem que levar em consideração que tem uma dispersão grande. Isso mostra um cenário de bastante incerteza, um cenário onde a gente está enxergando que existem muitos elementos ainda a serem mapeados e até a gente entender desdobramentos de determinadas políticas, mas acho que a gente vem, na verdade, numa perspectiva realmente de uma economia que desacelerou. A gente estava esperando essa desaceleração, a gente já falava dela, inclusive, eventualmente para o primeiro trimestre de 2025, não veio. Segundo trimestre também não veio. A gente também observou uma economia ainda em crescimento um tanto mais forte no segundo trimestre. Agora parece que essa desaceleração está dando as caras, né? Então isso se explica muito por uma taxa de juros muito alta, um governo que em alguns momentos pisou no freio, voltou a acelerar, a gente não pode esquecer disso, mas pisou no freio e é óbvio, né? Uma inflação que ainda está persistindo, está caindo, mas ainda é relativamente alta, o que também corrói bastante aí o poder de compra das famílias. Isso sem contar as incertezas, provavelmente a confiança do consumidor também está absorvendo um tanto disso. E aí, o que me chamou também bastante atenção nessa situação, bom, o agronegócio, a gente já esperava que realmente tivesse uma desaceleração. Dito e feito, tem questão de sazonalidade, questão climática, tudo isso entra nessa conta, já era esperado. Agora, a indústria, que no trimestre anterior tinha ficado no 0 a 0, agora apareceu crescendo aqui um pouquinho mais, 0,8%. Na verdade, a gente até esperava um impacto um pouco maior para essa indústria, já que a gente tem esse efeito, né, da taxa básica de juros. Como explicar, então? Dá para dizer que a gente teve uma surpresa com o setor industrial, que se não fosse isso, poderíamos ter, talvez, um PIB negativo, Juliana? Então, o que a gente vê pelo lado do setor industrial é um crescimento, especialmente em construção civil, um tanto de indústria extrativa, isso já estava bem previsto. Olhando para a indústria extrativa em específico, porque a China passou a comprar mais da gente, então a gente começou a aumentar a produção na indústria extrativa. A gente também teve bastante expansão na exploração de petróleo lá para o pré-sal, então isso tudo deve e já era esperado que aumentasse aí o impacto da indústria extrativa. Mesma coisa a construção civil. O que a construção civil está fazendo hoje, na verdade, parece até, quando a gente olha assim, fala, olha, existe um contrassenso, né? Parece algo contrário ao esperado, né? Porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, uma construção civil crescendo. A gente tem que lembrar que, na verdade, a construção civil hoje aumenta porque a perspectiva é de queda da taxa de juros para o ano que vem. Então, se essa taxa de juros realmente entrar numa trajetória de queda, o que a gente vai ver é aumento aí do apetite, gradualmente, né, um aumento do apetite, a busca de imóveis, a construção civil, claro, se antecipa a isso. Agora, o resto da indústria ainda está sinalizando aí quais são os impactos reais de uma taxa de juros muito alta. A indústria de transformação sofre muito com isso. Então, essa taxa de juros alta, ela segura realmente um tanto do crescimento industrial. Então, a gente projetava, tinha até projeções que apontavam a indústria crescendo mais. O que a gente tem hoje, pelos dados do terceiro trimestre, é uma indústria contida, cresce, mas cresce, assim como todo o resto, relativamente pouco. Agora, tem um outro ponto e que também vem sido bastante debatido há muitos anos, não é de agora, que é a questão da taxa de investimento do Brasil. A taxa de investimento do terceiro trimestre de 2025 foi de 17,3%, Juliana.
E isso é uma ligeira redução em relação ao trimestre anterior, né? O trimestre do ano passado, que estava em 17,4%. Por que a gente não consegue descolar nessa taxa de investimento do país? E por que ela é preocupante, né? Comparada aos países emergentes, o que significa isso? Bom, primeiro a gente realmente tem uma grande dificuldade de fazer a taxa de investimento frente ao PIB crescer, né? A gente tem historicamente uma taxa relativamente baixa. A gente está falando aí de uma taxa que oscila 17%, 18%, 19%. Em alguns momentos ela foi maior, mas foram momentos pontuais, no geral de grandes investimentos por parte do governo. E aí eu vou começar pelo final da sua pergunta. Acho que a gente tem que entender que o grande problema dessa taxa ser baixa é que é esse investimento que a gente está falando aqui na prática, que é máquina, equipamento, tecnologia, é aquilo que faz a economia realmente crescer de uma forma sustentável. Enquanto essa taxa for baixa, isso significa que a gente está separando pouco daquilo que a gente produz para aumentar a produção, para impulsionar a produção, especialmente a produção futura. Então isso segura bastante o nosso aumento de produtividade. A gente fala tanto, né, em produtividade, ter que aumentar a produtividade. A gente tem uma dificuldade muito grande de elevar a produtividade também porque os nossos investimentos são inferiores àqueles que a gente precisaria ter para ter uma economia crescendo. Aí a gente vai para o começo da sua pergunta, que é a parte mais difícil. Por que a gente tem uma taxa de investimento tão baixa? Né? Ou por que ela é menor e a gente não consegue sair dessa... Parece que é uma armadilha, né, de uma taxa de investimento baixa. Porque para investir, a gente está falando de investimentos que são muitas vezes vultuosos, né? É uma fábrica, é uma máquina muito mais cara, é investir numa tecnologia que vai possibilitar um crescimento durante uma década. Então, a gente está falando de investimentos que, no geral, são muito custosos. E aí a gente esbarra na alternativa, no custo de fazer esse investimento. Porque ninguém vai querer colocar muito dinheiro no investimento se a economia não promete ou não traz nenhuma perspectiva de crescimento, se a gente não tiver a percepção de que a gente vai conseguir retornar esse investimento adequadamente, se a gente tiver taxas de juros muito elevadas, né, que acabam gerando concorrência, porque hoje o investidor, né, esse produtor, ele pode investir no lado produtivo da economia, que é esse investimento que a gente está falando agora, que saiu aí nesse PIB trimestral em 17,3% do PIB, ou ele pode colocar o dinheiro dele em alternativas que rendem mais, né, que certamente são muito provavelmente no curto prazo muito mais seguras. Então a gente tem uma competição entre o investimento produtivo e o investimento financeiro, né? Vamos falar assim. Se a gente pensar em títulos públicos, a gente consegue quantificar bem isso. E a gente também tem todo um risco, né? Essas ondas de incerteza que a economia brasileira sofre já há bastante tempo, elas também impedem, elas criam aí uma barreira para que esse investimento se solidifique. Então a gente fica eternamente nesse cenário. E aí a gente se distancia cada vez mais dos pares, né? A gente vê outros países que investem, que crescem. Se a gente for olhar 30 anos, Coreia do Sul, China, outros tantos países que foram para caminhos diferentes e a gente hoje consegue ver os resultados. E, infelizmente, esse é uma das barreiras que o Brasil enfrenta, que explica muito como nós somos hoje. Uhum. Agora, Juliana, o consumo das famílias acabou estabilizando, né, nesse trimestre. E aí você já deu uma pincelada aqui no início da nossa conversa sobre isso. Esse dado é um sinal de alerta importante para esse final de ano. Os estímulos que vinham sustentando essa demanda das famílias, agora eles perdem potência? Perde um pouco, sim, né? Primeiro porque a gente está falando, o consumo das famílias no geral é uma variável do lado da demanda que puxa bastante o crescimento econômico, assim como o próprio consumo do governo. Então, quando a gente soma esses dois consumos, durante vários períodos a gente viu essas duas variáveis puxando e explicando bastante uma parte significativa do crescimento aí da economia brasileira. Quando a gente vê esse consumo das famílias praticamente na estabilidade, ainda que o governo esteja gastando mais, porque o gasto do governo nesse trimestre cresceu, a gente, na verdade, vê que existe uma redução aí ao ímpeto dessas famílias em consumirem, em gerarem demanda, que, por sua vez, é o que estimula bastante a oferta.
Então, esse é um sinal de que talvez a gente esteja realmente chegando, né, ou invertendo a curva e indo para uma taxa de crescimento um tanto mais baixa, é de fato a desaceleração, sendo explicada muito por taxa de juros muito alta, né, as famílias com maior dificuldade de se financiar. A gente também tem hoje um endividamento das famílias muito elevado, uma inadimplência que subiu, e isso precisa também ser considerado. E a gente tem outros elementos que também podem estar explicando isso. A taxa de desemprego, apesar de muito baixa, a gente hoje já está vendo uma desaceleração na criação de vagas formais. Então, ainda que as pessoas estejam empregadas, elas podem estar empregadas em serviços com renda média mais baixa, a taxa de inflação ainda persistente corrói bastante o poder de compra. Então, isso tudo pode estar explicando, e provavelmente é o que está explicando essa dinâmica do consumo, que traz sim esse sinal de alerta. Final de ano agora, talvez a expectativa de consumo caia e isso se reflete nos indicadores. E isso pode fazer alguma diferença na decisão do Copom na semana que vem? Olha, o Copom provavelmente ainda segue, pelo menos é a minha percepção, ele ainda deve seguir nessa manutenção da taxa de 15%, porque a gente ainda tem alguns elementos de risco que precisam ser, mapeados e acompanhados, né? Quando a gente pensa nos impulsos da economia, acho que a gente tem um sinal claro hoje de que a economia desacelerou. Então, a política monetária mais restritiva pode e deve sim já estar fazendo um efeito considerável. Mas, adicionalmente a isso, a gente ainda tem um governo que gasta bastante, o risco fiscal ainda existe e persiste, na verdade, deve acompanhar a gente o próximo ano inteiro. A gente ainda vai discutir muito sobre orçamento, sobre metas fiscais. Então, acho que a gente ainda tem muitos elementos que hoje trazem uma situação ou uma percepção de bastante incerteza. O Copom deve seguir. Agora, é óbvio que esses resultados, eles talvez tornem o discurso do comitê um tanto mais brando. A gente tem visto nas últimas reuniões ainda uma postura muito firme de manter uma taxa de juros elevada, uma política monetária apertada. Nos últimos dias aí até o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou sobre a postura do Banco Central se manter firme. Talvez o discurso agora comece a ficar um pouco mais suave. Mas eu acho que a gente ainda deve ter no radar que muito provavelmente o Banco Central mantenha essa taxa de juros elevada agora no final do ano e talvez no começo do ano que vem. Talvez a queda ainda não aconteça nas primeiras reuniões. Talvez a gente ainda perceba uma continuidade até a economia realmente estar bem mais sólida para a queda acontecer. Agora, vamos lá, juros altos, que a gente ainda deve continuar então assim até, né, pelo menos alguns meses ali do início de 2026. Empregos acelerando, emprego em níveis muito baixos. No final das contas, a gente também teve uma geração menor de emprego, mas a taxa de desemprego ainda muito baixa, né? Consumo mais fraco. O que esperar do último trimestre para a atividade econômica do país, Juliana? Muito provavelmente a gente deve ter uma economia relativamente parecida com indicadores relativamente parecidos com esses que a gente viu hoje, né? A gente espera uma economia andando um pouco de lado. Talvez a gente consiga ter ali alguns impactos marginalmente maiores por conta do último trimestre ser um momento em que muitas vezes uma parte significativa do orçamento público é executada. Então, talvez a gente tenha aí alguns benefícios ou alguns ganhos em termos quantitativos olhando para esse último trimestre, especialmente por conta disso. Mas a gente não deve ter uma economia crescendo muito, não, né? A gente deve repetir, provavelmente, indicadores como esses. Lembrando que a gente não vai ter, né? Acho que isso já é claro para a gente, um agro que puxa o crescimento econômico, porque a colheita já aconteceu, a gente agora está no momento de começar a preparar, né? Está preparando a safra que vai ser colhida no começo do ano que vem, né? No primeiro semestre. Então, a gente não pode esperar grandes impactos do agro. A taxa de juros permanece alta, o dinamismo econômico deve ser exatamente esse que a gente está vendo. Mas eu já pego esse gancho do que você trouxe, né? Que a gente tem safra preparada já para o ano que vem. E a gente sabe que o agronegócio é sempre o motor, né, do nosso crescimento, para olhar um pouco para 2026, né? Porque é um ano que a gente vai ter sendo marcado por eleição, por incerteza fiscal, com todo esse cenário, taxa de juros ainda elevada, porque mesmo que a gente comece corte de juros, a gente ainda vai ter, né, Selic em 2 dígitos. Então, esse PIB fraco sinaliza que a gente deve ter um ano de mais fragilidade pela frente, Juliana, ou a economia
tem colchões para reagir? Olha, a gente pode pensar que provavelmente o ano vai ser mais fraco, olhando para a incerteza. Em termos de incerteza, de riscos, sem dúvida o ano é um ano um pouco mais fraco. Porque a gente tem eleição, a gente tem que lembrar que qualquer possibilidade de reforma, de mudança maior, vai acontecer nos 6 primeiros meses e a gente sabe de todos os desafios que o governo tem hoje para conseguir colocar reformas, para fazer mudanças estruturais. Então, nesse aspecto, é um ano um tanto mais frágil. Por outro lado, a gente tem que lembrar que, economicamente, geralmente anos de eleição são anos em que o governo gasta mais, que ele impulsiona mais a economia. Então, nesse aspecto, a gente acaba ganhando ali um colchão, né? um certo amortecimento. Mas isso não significa que a economia vai conseguir crescer muito, porque realmente a gente tem incertezas que são evidentes, né? Riscos que são evidentes. E a questão fiscal deve ser um ponto aí de muita preocupação no ano que vem, porque a depender de como que no começo do ano a gente vai conseguir articular reformas, mudanças, pode ser que a gente comece a entender que a bomba está sendo armada para 27. E aí isso despenca a expectativa do investidor, do consumidor. Então, assim, ano que vem é um ano de bastante dúvida ainda em relação ao que a gente espera no final do ano, porque pode ser que a gente tenha aí efeitos e resultados positivos, pode ser que a gente tenha surpresas no agro, muito embora não é o que a gente espera hoje, mas a gente pode ter efeitos positivos, mas a depender de como o governo e a sociedade no geral se comportarem, a gente pode ter aí uma percepção bem difícil para se digerir para 2027. Professora Juliane Ais, que bom ter você aqui no estúdio. Sempre adoro bater um papo contigo, porque é uma aula ao vivo que a gente acaba tendo aqui também, dividindo com vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo seu tempo, por vir aqui no estúdio para poder falar com a gente. Muito importante esse papo para dar uma clareza maior, inclusive, sobre a nossa atividade econômica. Eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima, professora. Até mais.